Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. Esse podcast, Mendonça, o que todo mundo tem que fazer? Pegar um caderninho, caneta, coloca do lado, porque vai ter insights, eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa por aqui. O convidado de hoje, nós vamos falar de duas marcas, duas redes de sucesso, no qual ele fundou, está à frente dessas operações, no segmento da saúde, né? As pessoas têm procurado muito áreas, opções nesse segmento, e aí veio lá do Sul, pegou o avião, veio aqui para Minas, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Então, já fica a minha dica, tá? Coloca caderno do lado, caneta. A outra dica que eu dou é já inscreva no canal, afinal, sempre tem podcast legal aqui, você não pode perder. Nos acompanhe também nas plataformas de streaming, de Spotify e o Deezer, para não perder todos os conteúdos por aqui. E hoje, Jonathan, fala meu amigo, beleza? Beleza. Como é que você está aí? Tudo bem? Tranquilo, cara. Obrigado, tá, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, para a gente conhecer um pouco mais, né, dessas duas marcas com relação ao mercado. A ideia é falar tudo aqui, fechou? Fechou, vamos lá então? Beleza. Antes eu tenho que fazer, sabe o quê, Mendonça? Não posso me esquecer jamais, senão não tem podcast, são os patrocinadores. Inclusive um deles, você está no processo de implantação lá, que é a Sultz, né? A Sultz, a gente estava falando agora há pouco, né? Foi uma conversão muito boa, inclusive, é uma comunicação mais fácil com o franqueado. Né? Então, é uma plataforma mais simples e ela tem, eu diria que tudo o que a gente precisa de uma forma mais objetiva, né? Que o franqueado precisa disso lá na ponta, para conversar, né, com a franqueadora, e também a franqueadora tem uma resposta mais ágil, porque eu vejo que o crescimento hoje, né, com mais de 10 anos de experiência, o crescimento do franqueado ele vem muito da comunicação, né, entre franqueador e franqueado, e o Sultz nessa frente aí faz muito bem. E eu não preciso falar mais nada, né, Mendonça? Você percebeu? Eu não preciso falar mais nada. Se você é franqueador, precisa fazer igual o Jonathan. Conheça, afinal, essa ferramenta tem ajudado muito as franqueadoras na gestão das suas redes. Inclusive, fala que viu aqui no canal Henrique Mol, porque tem condição especial para você. O link está aqui na descrição do vídeo. A outra marca parceira nossa, Qualifica aí. Afinal, todo modelo de franquia precisa crescer, é fundamental. Eu falo, né, para todas as partes, né, a marca precisa crescer e uma das grandes dores para dentro das franqueadoras é a qualificação dos leads. Então, hoje, através da inteligência artificial, é possível, através da solução da Qualifica aí, ter ali um agente que vai fazer todo o processo de qualificação. A partir do momento que o lead entra, já tem ali uma IA humanizada para fazer essa qualificação. Tem ajudado muito também as franqueadoras. Quem é franqueador precisa conhecer também, Qualifica aí. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos entender um pouco mais, Jonathan, antes da Oral Brasil, da Fio Prime, nós vamos falar dessas duas marcas, mas antes conhecer o empreendedor por trás dessas marcas. Conta um pouco mais aí da tua jornada. Com certeza. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos que estão aqui também. A gente poder trazer um pouco do que o mercado premium da saúde busca hoje, né? Antigamente, a gente sempre tinha uma visão de que tratamentos premium, tanto dentários quanto transplante capilar, outras áreas que a gente trabalha também, era uma coisa que era só para a classe A. Hoje a gente vê como isso vem sendo democratizado e, ao mesmo tempo, também com um propósito diferente, né? Porque outras pessoas também podem ter esse acesso. Então, eu comecei, né? Eu sou de Frederico Westphalen. Frederico Westphalen. Vamos ver se consegue falar Westphalen. 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 Olha aí. Você consegue falar, Mendonça? Frederico Westphalen. Westphalen. Falei certo ou errado? Falou certo. Só não pode falar rápido, né? Frederico Westphalen. Eu não posso falar que eu não posso falar que é o interior do Rio Grande do Sul, porque senão o pessoal depois me chama aqui, né? Então, mas é no interior, né? Numa região bem do agro mesmo, lá do sul. E a minha família vem da área mais de estofados, né? Meu bisavô veio da Itália, do agro também, né? O famoso pessoal lá que chegou aí no Brasil. E o meu avô daí começou nessa área de estofados. Tem uma empresa há mais de 50 anos, depois foi para o meu pai, enfim, uma grande história aí. E hoje está com o meu irmão, que virou uma empresa já bem maior, mais industrial também. Mas o que eu aprendi naquela época, né? Eu, até os 14 anos de idade, antes de virar dentista, né? Porque quem não sabe, eu sou dentista de formação. Eu entendi que
O primeiro é a gente fazer o feijão com arroz, bem feito, né? Isso eu aprendi com meus pais, com meu pai, principalmente, que ele trabalhava na estofaria, né? Então, para ele conseguir ter resultado, o que ele aprendeu? Que tinha que trabalhar com as duas mãos. Uhum. E na conta dele era o quê? Se eu trabalhar das 5 da manhã até as 11 da noite, eu vou conseguir produzir mais, né? Então, eu aprendi muito e venho dessa escola. Mas também eu aprendi o que com ele? Essa parte da base, né? Que é o que? A gente fazer as coisas bem feitas, né? A gente não vai ter sucesso, ninguém vai ter sucesso hoje, independente de quem está buscando negócio, se a pessoa não quiser trabalhar com a verdade e com um sonho grande. Porque são duas coisas que é o propósito, né? Que é você querer ir para um próximo nível, né? Lembrar de onde que você saiu também, porque isso acaba trazendo para nós a verdade do que está acontecendo, e você tem um sonho grande, né? Então, até os 14 anos eu trabalhei com meu pai, desmontei sofá, o que tu quiser saber de estofaria, eu posso dar uma aula para vocês aí. E fui o primeiro a entrar na faculdade, né? Por acaso, consegui passar no vestibular em Curitiba, e me formei com uns 20 anos na Universidade Tuiuti, no Paraná. Odontologia. Odontologia. Tá, mas agora só uma dúvida aqui, ó. Alguém da tua família era da área ou não? Não. Eu fui o primeiro e eu gostei do meu dentista, que eu botava aparelho, achei interessante e disse, cara, esse negócio é uma coisa boa. Minha mãe disse, olha, faz odonto, que é um negócio legal, né? Eu, como um bom filho, né? Então, foi lá e eu comecei, né? E aí eu comecei a trabalhar durante a faculdade e conheci uma pessoa lá, um dentista. Eu conheci vários dentistas, né? Alguns dentistas que tinham muitos problemas na parte de, cara, não consigo paciente, não consigo evoluir. Eu era basicamente um auxiliar, né? Durante a faculdade dessas pessoas. Mas eu conheci um cara que ele tinha 20 clínicas. E para mim, daí eu diria que foi minha primeira virada de chave. Por quê? Quando eu conversei com ele, o que ele me disse? Jonathan, eu pedi para ele, como que você faz para ter 20 clínicas e essas outras pessoas que eu conheço aqui, 90% das pessoas não conseguem trazer um paciente, 2 pacientes novos por mês, né? Daí eu entendi que o feijão com arroz, de novo, né? Sim. Bem feito, dá resultado. Que é o quê? Ter uma boa equipe, um bom treinamento, entender um bom processo de gestão faz com que você não precise fazer o que o meu pai fazia, que era trabalhar tanto. E olha, gratidão ao meu pai, principalmente pelo propósito, né? Mas aprender a escala. Como que acontece a escala hoje? A escala acontece com boas pessoas. Sim. Melhores pessoas. E é isso que o líder tem que entender. O líder tem que entender qual que é o papel dele como líder, e ele tem que desenvolver para as outras pessoas melhores, eu diria assim, as melhores aptidões dela. Porque se você não faz o que você gosta, o que tu acha, Henrique? Não vai dar certo, né? Não vai acontecer. E aí que eu entendi que 20 clínicas era possível. E eu saí da faculdade com 20 anos com uma coisa muito definida na minha cabeça. Era 20 clínicas em 20 anos. E você tinha colocado isso como planejamento de vida? Isso era uma definição minha. Então, às vezes até, meus colegas até davam risada, né? Pô, Jonathan lá de Frederico, né? Deixa ele sonhar, né? Mas eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque quando eu comecei esse projeto, esse sonho, que eu comecei em Frederico Westphalen, a primeira clínica, né? E eu apresentei esse sonho para 2 colegas meus de faculdade, inclusive os melhores da turma, olha aí. Eles abraçaram e vieram comigo lá do Paraná para Frederico Westphalen. Então, olha que legal isso. As pessoas, de repente, eles eram ótimos profissionais, e é o que acontece hoje muito no mercado, porque a gente vem de uma escola técnica, né? Então, eu como dentista, eu entendo isso que vocês passam todos os dias. O dentista, o médico, agora na Philprime também, né? A gente vem de uma escola de professores técnicos, não está errado isso. Mas, para a gente que vai entrar no mercado de trabalho competitivo, cara, a concorrência está aqui do teu lado. E se você não estiver preparado com tecnologia, gestão e pessoas boas do teu lado, uma hora vai cair, aí tem que ter essa estrutura. E aí eu montei essa primeira clínica com esses colegas, primeira clínica em Frederico Westphalen, bem focada para implantes, mas não consegui trazer implantes, então acabei tendo que ir para o nicho popular, que era que funcionava 10 anos atrás. Isso há 10 anos atrás? 10 anos atrás. Qual ano? 2014, vai fazer 10 anos, 2015 ali. 2014 para 2015. E aí a gente começou com esse modelo mais popular, abri a primeira clínica em Frederico, em 6 meses depois, abri em Seberi, que é uma cidade vizinha, e comecei essa escala com rede própria. Lá no Rio Grande do Sul? Isso no Rio Grande do Sul. Daí eu entendi que era um modelo que funcionava, mas eu já comecei a sentir que acabava tendo alguns problemas, né? Quem é da saúde sabe que a escala, ela é difícil de você controlar se você não tiver o quê? Se você não tiver um processo bem definido. Então, eu entendi que para o processo estar bem definido, ele seria mais controlável se tivesse menos pessoas.
Olha aí, essa foi a primeira virada em relação ao modelo de negócio premium. Então, para nós ter, por exemplo, um faturamento de 60 mil reais com ticket médio lá de 50 reais por paciente, cara, tinha que lotar aquela clínica de uma forma surreal, né? Inclusive, eu abri em Porto Alegre uma clínica popular no segundo ano, botei 20 pessoas no call center. 20 pessoas? 20 pessoas no call center. E, cara, não tinha jeito. Você consegue trazer aquele volume, mas para você gerar faturamento, você não consegue. E isso aqui nós estamos falando agora em dinheiro. Tá. Agora vamos falar em parte técnica. Vocês acham que uma clínica, Henrique, uma clínica que atende 1.000 pacientes por mês para faturar 60, 70 mil, você acha que ela consegue entregar um bom trabalho? Não. Não tem como, né, cara? Não tem como mensurar isso. Então, o que eu entendi? Eu abri em Porto Alegre e eu disse, cara, isso aqui não é para mim. O meu pai sempre dizia, né, entregue o melhor para o seu cliente. Né? Isso eu aprendi com ele. Então, isso eu trouxe para mim, para minha vida mesmo. Então, quando eu montei a quarta unidade, que era tudo unidades próprias, inclusive a gente está falando de uma forma bem rápida, né? Cara, primeira clínica lá, primeiro mês, chuta quanto eu faturei aí. Quanto faturou, Mendonça? O que você acha, Mendonça? Não é muito, né? Faturou 15 mil. Bah, tá otimista. Tá. 800, otimista. 800, o primeiro mês a gente faturou 800 reais. 800 reais? E aí o pessoal me pergunta, como que você teve esse crescimento em 6 meses, já começou com a escala, né? A gente começou a fazer o quê? Comecei a ter que achar outras formas para captar pacientes. Então aí eu comecei a ter vários parceiros que a gente, cara, em resumo, eu fazia todo aquele processo, ia até em escolas, fazia palestra para alunos, a gente ia, por exemplo, no interior, ia na casa das pessoas, fazia todo esse projeto, tipo, 1 a 1 mesmo. E isso é muito bom para a gente dar valor, né? Hoje a gente tem um ticket médio bem mais alto que isso, né? A média da rede, por exemplo, da Oral Brasil, que é o maior ticket médio hoje do Brasil em clínicas odontológicas, é R$ 9.100. Ticket médio? Ticket médio de venda por paciente. O que tu não vendia lá atrás para a clínica toda, hoje uma venda tá... Exatamente. Legal. E aí a gente começa a entender um pouco mais ainda sobre pessoas, né? Que para você entregar isso, você precisa ter um time, obviamente, que queira entregar isso também. Né? Então, às vezes o franqueado vem, a pessoa que quer comprar uma clínica odontológica, uma médica, ele me pergunta, Jonathan, como que eu faço para gerar esse faturamento? Porque eu sou muito aberto em relação a isso, até quem me acompanha no Instagram sabe disso. Né? O que a gente passa sempre para eles? Deixa muito aberto em relação a como que seria o modelo premium. Daí ele começa a falar, pessoas é o primeiro ponto? Com certeza. Mas como que a gente faz com que essas pessoas entreguem o que a gente quer lá na ponta? Como que a gente faz com que essa pessoa sonhe o mesmo resultado, o mesmo sonho que você tem como líder? Porque aí que está a grande questão. Aí a gente voltou naquela mesmo ponto que a gente falou antes, né? Pessoas e metas. Né? Então, a gente começa a desenvolver e ter esse crescimento junto. E aí que a gente trouxe o que é a Oral Brasil hoje. Só para me entender aqui, Jonathan, e fazer um alinhamento aqui para todo mundo. Uhum. A Oral Brasil, quando surge, ela surge com foco mais popular. Ela entrou com outro nome. Era Cliunic. Ah, tá. E aí, de Porto Alegre, a gente entendeu um pouco mais desse processo e aí montou a primeira clínica voltada para implantes em Canoas. Tá. E aí que a gente começou esse processo de clínicas mais premium, né? A primeira, obviamente, não foi tão premium, mas já tinha um centro cirúrgico, toda uma estrutura diferenciada para o paciente. Aí as pessoas viram que eu estava escalando o negócio e começaram a me perguntar, Jonathan, como que funciona para mim ter uma Oral Brasil, ser teu parceiro e tal? Não virou franquia nesse momento ainda. Eu comecei a montar uma rede própria. E isso é uma grande lição que eu tomei para minha vida e eu passo também para os franqueadores também. Antes de você franquear um negócio, você tem que pelo menos ter uma base, né? Então, eu tive mais ou menos 6 anos com clínicas próprias até virar franquia. Tá. Então, isso foi o grande diferencial também para a gente poder realmente passar o quê? O diferencial para o franqueado. Hoje a gente tem sistema próprio, né? São mais de 20 programadores hoje em Chapecó que são nossos parceiros. Não é parceiros, é da Oral Brasil esse grupo. Então, isso faz com que a gente consiga desenvolver o quê? Tecnologias para o franqueado, né? Hoje, o nosso negócio não é ter muitos franqueados, tá? É ter franqueados que possam ter redes como eu tive. Tá. Porque a minha escola é essa, né? Eu abri 20 clínicas, sim, foi bem antes, né? Em 5 anos. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre como que seria isso na escala. As pessoas que começaram a entrar com o tempo de sócio comigo, eles começaram a querer abrir Oral Brasil sozinhos. Então, meu negócio virou franquia antes mesmo de eu entender o que era franquia. Tá. E aí que a gente começou nesse processo de escala. Somos mais de 100 unidades hoje no Brasil e fora do Brasil também.
voltado para esse nicho mais premium, né? E o que eu busco hoje sempre na nossa seleção de franqueados que querem entrar com a gente é sempre entender qual o perfil dele, né? Qual que é o tamanho da tua ambição, né? É porque a gente sempre fala, ambição é uma coisa, ganância é outra, né? Então, se fazer um negócio bem feito, você consegue criar essa escala. E aí que a gente começou a trazer esse modelo de escala para franqueados. Eu tenho franqueados hoje que tem, inclusive os primeiros franqueados que entraram comigo depois com o tempo nas unidades próprias, franqueado que está comigo há mais de 9 anos. Tá. Né? Com redes de 7 unidades, 8 unidades, franqueados que estão, inclusive, hoje sendo meus sócios. Eu tenho um sócio hoje, por exemplo, que ele era franqueado, ele continua sendo franqueado no Brasil, e ele virou meu sócio na franqueadora da Europa. Então, olha que legal. Isso se chama criar um processo de crescimento. Legal. Para o franqueado também, né? Não só para os colaboradores. E só para me entender aqui, ó, você começa lá há 10 anos atrás, né, o modelo de negócio. Quando você idealizou o modelo de negócio lá atrás, você já pensava em franquia ou foi acontecendo, eu falo, naturalmente? O meu negócio não nasceu para ser franquia, né? Era 20 clínicas próprias, era a minha meta. Então, hoje, essa meta eu passo para as pessoas que estão entrando comigo, né? A diferença é que hoje nós vamos ter toda uma estrutura de TI, todo um suporte, tanto na parte de implantação, né? Hoje a gente tem a opção até de chave na mão. O paciente, o franqueado não precisa nem se preocupar com isso. Mas é uma opção para ele. Se ele quiser abrir, ele pode abrir. Se ele quiser, a franqueadora entrega para ele. Está aqui no preço combinado, que está aqui no contrato, a gente entrega para ele. Então, isso dá uma segurança para ele. Dá uma segurança para ele poder focar onde? Na operação e não em obra. Porque senão o franqueado vira o quê? Vira pedreiro, né? Então, são coisas que a gente foi aprendendo que para o franqueado poder criar uma escala, ele não pode ficar pensando em negócio, em obras. Ele precisa pensar no negócio, em pessoas, em marketing, em como fazer com que o time dele, né, crie uma estrutura para poder gerir essas outras operações que está no sonho dele. Mas, óbvio, para ele criar uma escala, primeiro tem que fazer o feijão com arroz, né? Se não tiver resultado na operação, na primeira operação, obviamente que não faz sentido começar esse processo de escala também, né? Para que a gente possa entender um pouco, Jonathan, quais são os serviços da Oral Brasil? Quais serviços que a clínica realiza? A gente trabalha hoje com a parte de reabilitação, tá? Ele envolve tudo, todos os tratamentos, tem todas as especialidades. A gente só trabalha com especialista hoje, dentro do grupo também, mas ele envolve um processo hoje onde o paciente que chega lá, ele vai ter o tratamento completo. Desde a estrutura da operação, da clínica em si, que vai entregar um centro cirúrgico, que hoje isso dá muita segurança para o paciente que quer fazer uma cirurgia, né? Hoje é muito simples, né? A gente trabalha com anestesia sem agulha, uma coisa única. Anestesia sem agulha? É uma coisa bem legal. Eu sempre tive anestesia com agulha. Eu tenho medo daquela agulha que não tem ideia. Agora, sem agulha, não. Só tira essa curiosidade de como funciona. Sim, ele vai através de infiltração dentro da parte óssea. Inclusive, nós somos a única no Brasil que trabalha com essa tecnologia também. Legal. Então, a gente sempre está trazendo muito essa parte de tecnologia, né? Desde a parte de TI, né? Com a parte de sistemas, como também todo esse processo de raio-x para o paciente, né? O paciente ele vai ter todo o exame dentro da clínica. Então, nossas clínicas já têm toda essa infra para fazer as técnicas que a gente traz hoje para dentro da Oral Brasil, né? Então, sempre simplificando para o investidor. O investidor ele quer o quê? Hoje tem um modelo de negócio escalável, né? Então, a gente traz uma clínica que não precisa ter tantos pacientes para faturar. Vamos dar um exemplo. Por um faturamento médio de R$300 mil, com o ticket médio de 9.100, ele precisa ter mais ou menos 1,2 por dia. Tá. Isso numa clínica que você vai atender a média de pacientes de 5 a 10 pacientes por dia, é uma coisa muito tranquila de se gerir. Então, esse é o nosso modelo de negócio hoje. Criar esse modelo mais simples para o crescimento. Essa questão do ticket médio maior hoje dentro da Oral Brasil, ela está alinhada a ter várias soluções necessárias dentro do mesmo ambiente ou um posicionamento de criação de valor que tem ali uma percepção e reflete no preço? Primeiro ponto é a marca. Com certeza, né? Quem fala Oral Brasil hoje sabe o que a gente entrega e pesquisa na internet, entende que nós somos a única franquia realmente que entrega esse alto padrão. Reflexo disso, Reclame Aqui, enfim, todos os tipos de pesquisa que pode existir hoje, é só conferir e vai botar Oral Brasil e vai entender o que a gente entrega. Então, não é o que a gente fala, é o que é, né? Então, a gente também trabalha com essa questão de qualidade para o paciente. Então, obviamente, a estrutura ajuda, é muito importante, mas não adianta você comprar uma Ferrari
e colocar gasolina comum. Sim. Vai dar problema. Então, é isso que a gente entrega hoje. A gente entrega pessoas que também têm esse fit cultural para entregar isso aí. Então, por exemplo, o investidor hoje, ele diz, Jonathan, eu vou ter 20 clínicas, como que eu vou ter em todas essas 20 clínicas, esse perfil, né? Então, a gente ajuda desde a seleção do dentista que vai entrar com ele, para ver se ele tem realmente esse perfil premium, né? Porque hoje não tem como você... E em 10 anos no mercado que eu estou fazendo a mesma coisa, não tem como você ter sucesso se você não tiver a pessoa que queira entregar esse melhor para o nosso paciente. Isso é propósito. É entregar o melhor que pode existir para o paciente. Então, a gente consegue fazer isso na escala. A gente ajuda a selecionar para o investidor. A gente também ajuda ele a ter, às vezes, até um sócio. Porque não tem como você entregar alto padrão e não ter alguém ali cuidando, engordando o boi, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre traz também um sócio que tenha pelo menos 20%, 10% para estar dentro como sócio também. A gente viabiliza, às vezes, para ele também, né? Isso é uma coisa bem legal. O dentista, ele tem o sonho, ele tem o perfil, ele não tem a verba para entrar. A gente traz isso de uma forma que ele consiga entrar também. Isso você faz como franqueador? Como franqueador, a gente traz essa viabilidade. Obviamente, a gente tem que entender o perfil. Por isso que eu sempre volto naquela questão. Você sabe como é que é franqueadora. Todo dia, diversas pessoas vêm querer montar um negócio. Eu tento entender primeiro o quê? Qual que é o perfil dele? Né? Você busca o quê? Você quer escalar o negócio estando dentro da operação, não estando dentro? Você quer criar um modelo de escala onde você tem uma central como a minha, quando eu tinha as 20 clínicas, né, com determinados setores que fazem com que você faça o gerenciamento desse modelo? Ou você quer ser o dentista que vai estar dentro da operação? Ou o médico na Philprime, né? Aí ele vai dizer qual que é o perfil dele e em cima disso que a gente vai desenvolver o sistema dele, a clínica dele ou o processo de expansão. Isso a gente faz no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários estados, nesse modelo já também. Só para entender, eu não preciso ser dentista para me tornar um franqueado da rede? Não. Hoje a maioria dos profissionais que estão dentro hoje de todas as frentes da Oral Brasil não são dentistas. Tá. Né? E isso é bem legal porque a gente trabalha hoje basicamente em dados, né? Então, hoje o nosso sistema ele entrega, por exemplo, toda uma comunicação com o paciente, por exemplo, toda a comunicação... aqui está o paciente, né? Você vai ter a primeira comunicação de ligação, tudo isso é integrado dentro do sistema e, inclusive, toda essa parte de IA, comunicação automatizada, follow-up automático, marcação automática no sistema. A gente tem e-commerce para vender também. A gente tem várias soluções onde faz com que o cliente ele vá fazendo... O Walmart faz muito isso também, né? O Walmart e a Amazon acho que é a principal, né? Que é remonetizar com o nosso lead, né? O nosso custo de aquisição, né? O nosso custo para adquirir o paciente, ele cada vez vai diminuindo mais. Então, esse nosso ticket médio de R$9.000, que é um público muito importante, né? Quando você consegue esse paciente, ele é ouro, né? Todo mundo está atrás dele, né? Então, você tem que nutrir ele. Você tem que fazer com que esse cliente continue vindo com você. Então, o que a gente faz? A gente traz ele para dentro e cria todo um processo de desenvolvimento e como a gente faz com os franqueados, com o paciente também, para ele não sair da nossa cadeia. Né? Então, ele vai sempre recebendo alguma inovação, alguma novidade, alguma forma de lembrar ele o que é a Oral Brasil e o que a Oral Brasil ofereceu para ele, né? No resultado que ele teve com o nosso tratamento. Então, isso é uma coisa que é muito mais do que só entregar um dente, né? Sim. Ou entregar um cabelo, né? A gente sabe que isso é uma coisa que acaba nos trazendo o quê? Mais confiança, né? É uma coisa que faz com que quando a gente vai estar... Pessoas que, por exemplo, até com a família, né? Às vezes aquela senhorinha lá que fica 10 anos utilizando uma prótese, né? Cara, então é uma coisa que, do jeito que a gente faz, a gente consegue ter muita gratidão por eles, né? Eu recebo até hoje mensagem de pacientes da época que eu atendia lá, 10 anos atrás. Um ano eu atendi como dentista, né? Então, isso é muito gratificante, saber que a gente pode fazer isso de uma forma escalar e entregar realmente para o paciente o que a gente está prometendo. Né? Legal. Que hoje é o diferencial. E fala uma coisa aqui, Jonathan. Hoje você falou mais de 100 unidades hoje no Brasil inteiro? Isso, Brasil e Europa. É mesmo? Sim. Quais regiões hoje já tem operação? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Legal. E fora do Brasil? Mato Grosso do Sul também. E fora do Brasil também? Fora do Brasil. A gente está agora com um projeto já para a Europa, já em funcionamento, que já tem operações lá, e agora até estou indo para lá semana que vem também para trazer as novas unidades que estão implantando. Que, inclusive, né, eu não sou o CEO dessa operação, é um ex-franqueado, continua sendo franqueado no Brasil, né? É um novo, vamos dizer assim, um novo projeto dele, que ele está tocando lá, então... eu diria que é o desenvolvimento das pessoas, né? É a gente acreditar no franqueado, e isso muitas franqueadoras também têm que trazer cada vez mais, né? Acreditar, investir nele, mas ele entender também qual é o papel dele, né? Porque franqueador é um modelo de negócio. O Henrique aí, mais de
Sim, né, sim. 1000 franquias, eu acho, né? Sim, sim. Você não tem como estar lá todo dia. Mas o que as pessoas têm que captar? Captar um pouco dessa tua mensagem, né? O que você está querendo entregar realmente lá no final, né? Então, isso que a gente tem que estar focado aqui dentro do nosso negócio como franqueador. A visão, né? O franqueado, entendendo isso, eu não tenho dúvida que franqueado teu também tem muitas unidades. E isso acaba criando uma escala muito mais dinâmica, né? E esse foi o processo de crescimento até hoje. O que a gente veio desenvolvendo agora foi, que nem eu falei no início ali, alguns franqueados eles não têm um investimento para botar a Moral Brasil. Ou uma Fio Prime investimento, ele às vezes tu tem que ter esse investimento, né? Então, o que a gente começa a trabalhar? Um modelo de franquia novo. Onde o franqueado, que às vezes é o dentista que tem um consultório, a pessoa que tem uma sala comercial, hoje ele pode ter também Moral Brasil. Então, como que a gente trabalha isso hoje? Você tem um consultório lá, fatura, a média hoje pela segunda a Associação Federal, né, de Odontologia, é R$ 8.500 o faturamento médio numa clínica odontológica dos dentistas do Brasil. 8.500? R$ 8.500. 8.500? É. Sério? Isso aí. Ele tem um aluguel de R$ 2.000, Ah, tem uma secretária, vai sobrar os R$ 3.000, R$ 4.000. Infelizmente, é a realidade mesmo? hoje da odontologia. ah. E obviamente que hoje nós, só com a nossa metodologia de treinamento, o cara vai lá na nossa franqueadora, fica lá 3 dias de imersão com todos os executivos, depois vai para uma clínica, a gente tem a clínica modelo lá, por exemplo, tem mais de 1.000 metros quadrados, né? Então ele vai lá, fica dentro e vai entender como que uma clínica pode chegar num faturamento de 400, 500, 800 mil reais. É a média que você tem dentro da rede. A média hoje da rede é 300 mil reais, 320 mil, porque depende muito do tamanho da cidade. Né? Vai ter clínicas, cidades, por exemplo, com 20 mil habitantes, que vão faturar um pouco menos, vão chegar em 150, 200 mil reais. Mas isso é bem legal até tu falar, tá? Para você ter ideia, o pessoal às vezes, não, Jonathan, eu vou ter uma cidade menor, então a minha meta vai ser 150, 200 mil. Olha, isso não regula, tá? A gente tem exemplos, por exemplo, de franqueados nossos que abriram operação em 3 dias de campanha e faturaram mais de 800 mil reais. Inclusive, eu tenho vídeo lá no meu Instagram, lá pode conferir lá, tá? Uhum. E isso é muito legal. Por quê? Porque mostra que o modelo ele não tem limites. E também isso traz vamos dizer assim, eu tiro o teto do franqueado. E isso aqui, as pessoas que entram na rede é o que a gente trabalha. Inclusive, o primeiro treinamento que é comigo, de todos os franqueados, e eu faço questão de todos os franqueados passam comigo também, para mim trazer o treinamento de virada de chave. Que é o quê? Ele entender o que ele pode fazer e qual que é o próximo passo disso também. Ele entender que ele pode mais que isso. Então, a gente começa a entender o perfil das pessoas e às vezes as pessoas são muito boas. Normalmente, as melhores pessoas, elas acabam ficando atrás da cadeira e acabam esquecendo de pensar no negócio. Então, é isso que a gente traz, uma forma dele conseguir começar, com o tempo, visualizar os números, entender um pouco sobre indicadores, que às vezes é 15 minutos por dia, tu consegue ver o indicador da operação. Né? E você sabe o resultado que dá lá na ponta, você entendendo qual que é o custo de aquisição do cliente, qual que é o ROI do teu negócio, como é que está sendo, né, todo o processo de cada colaborador. Então, isso é muito importante. Que, na maioria das vezes, eu falo assim, aquele que está operando ali uma clínica, ele não tem nem ideia, né? Ele só vê, eu falo assim, a última linha, né? O que sobrou ou não sobrou no final do mês, né? É verdade. Cara, e hoje eu tenho até eu posso até deixar um desafio hoje aí no mercado, porque tem muitas franquias que falam que vendem R$1 milhão. E realmente vende. Tá? Mas o ponto aí tem várias marcas aí, as Oral Unique, várias Selects também do mercado, que eu sempre entendo assim, o que importa hoje é o que sobra na última linha. Então, às vezes, a gente tem um ponto que eu até vou lançar um desafio aqui, ó, que vai estar lá no meu Instagram, olha. Qualquer franqueadora no Brasil que tiver menor inadimplência que a Oral Brasil, pode vir falar com a gente. Por quê? Porque às vezes vendeu R$1 milhão para quem não tem score, ou vendeu um tratamento de R$20 mil em 48 vezes, não quer dizer que você vai receber isso. Aonde que está o grande ponto hoje? Se você realmente fatura, que nem eu dei exemplo de R$800 mil que a gente fez a venda numa clínica ali, né? E recebeu isso, a conta do investidor está nisso. E que nem é só isso que importa. O que importa é onde? É a última linha. Quanto que sobrou para o investidor, qual que é o retorno do investimento. Então, quando eu saí de redes próprias, a minha rede hoje, o meu foco era onde? Na rentabilidade. E o que eu estou passando para o franqueado? Rentabilidade. Então, isso são pontos que eu acho que são muito importantes para todo franqueado que está entrando dentro de uma rede observar. Qual que é o diferencial? Aonde que está sobrando a última linha? Eu quero que você converse com o franqueado lá da outra rede e pergunte quanto que está sobrando desse R$1 milhão? É aí que é o ponto que você vai começar a entender, né?
Então, são coisas assim que a gente começa a trazer o novo, né? Por isso que a gente cresceu tanto também nesses últimos meses. Eu diria, nos últimos 12 meses, a gente voltou a acelerar bastante a expansão, mas com muita inteligência. Entendendo quem está entrando dentro e entendendo se essas pessoas realmente têm a nossa cultura. Quer entregar o que está prometendo para o paciente. E aí as coisas continuam escalando, né? Hoje, para se tornar um franqueado da rede, qual que é o investimento médio? Olha, com esse modelo novo que a gente tem, para quem tem consultórios em salas comerciais, a partir de R$150 mil, tanto na Oral Brasil quanto na Fio Prime. Né? Então, Jonathan, eu quero montar uma Oral Brasil padrão premium. Daí você vai o investimento médio é R$850 mil hoje. Isso, você está falando só Oral Brasil? Oral Brasil. Tá. Na Fio Prime, né, esse projeto Fio Prime até eu acho que é bem legal a gente falar um pouco. Vamos chegar nisso, vamos chegar nesse na Fio Prime, mas assim, só para a gente entender um pouco dessa questão da Oral Brasil. Então, hoje, R$150 mil se for uma conversão. Vamos colocar uma conversão. Alguém que já está no mercado e quer fazer uma conversão para Oral Brasil. Se for uma operação, vamos dizer, do zero, em torno de R$800 mil, isso? Isso aí. Uhum. Tá. E hoje, qual é a estratégia de crescimento? Está nível Brasil? Está olhando para algum mercado específico? Sim. A gente acabou segurando um pouco o crescimento porque a gente sempre entende assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul hoje já não tem muitas praças para abrir. Santa Catarina também já está quase fechando todas as praças. Porque a gente acredita num crescimento em espiral, né? Tá. Então, hoje Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e agora a gente abriu para o Brasil, é um grande diferencial também para quem ainda não tinha acesso ao Oral Brasil. Né? Hoje, Minas Gerais, o Nordeste, a gente está entrando muito forte, inclusive já tem muitas clínicas já em projeto de implantação e para abrir também para o resto do Brasil. Mas no início, o nosso foco foi esse, foi realmente entregar para o franqueado e ter segurança de que ele está tendo resultado. Agora a gente começa a criar essa escala também para outros estados, né? Legal, ó. Então, quem quiser conhecer mais, já entre em contato para conhecer sobre o Oral Brasil. E tem outra possibilidade também, né? Que agora a marca Fio Prime, vamos até entender um pouco desse modelo. Sim. Como que surgiu primeiro a Fio Prime? Sim. A nossa demanda com os franqueados, a gente tem muitos multifranqueados, que são franqueados que têm mais imunidade, né? E o que começou a acontecer? Começaram a acabar as cidades, né? E, obviamente, quem chega primeiro acaba pegando as melhores cidades. Então, é um ponto até de análise aí de quem está entrando, né? A gente começou a trazer o quê? Eles falaram, Jonathan, eu entendo de alto padrão odontologia Oral Brasil, mas eu não tenho mais como abrir mais Oral Brasil na minha região. Aí a gente começou a lançar esse projeto há 3 anos atrás, tá? E há 2 anos a gente está com uma clínica modelo em teste. Agora já tem mais clínicas, obviamente, né? Com o Dr. Roberto Arena, que quando ele me falou desse projeto, ele tem uma clínica hoje, o Roberto, há mais de 25 anos, só para tu entender como que começou a Fio Prime na parte técnica, né? Tá. Eu comecei a buscar um negócio para os meus franqueados poderem montar um segundo negócio na cidade deles. Esse foi o objetivo. Aí o Dr. Roberto, ele veio falar comigo, Jonathan, eu quero abrir mais uma loja. Ele tinha uma clínica já há mais de 25 anos, com uma metodologia que é só dele, que ele desenvolve profissionais no Brasil inteiro e fora do Brasil há muitos anos. Inclusive, ele estava agora na feira de transplante capilar em São Paulo, aí, 3 dias com palestras com ele, o maior evento hoje de transplante do Brasil, né? E a gente começou a visualizar, assim, o quanto os médicos não estavam tendo essa visão do transplante capilar, porque hoje todo mundo busca. Sim. Né? Então, como que a gente fez isso, tá? A gente começou a ter essa clínica dele como modelo, né? A clínica dele já fatura bem acima, né, do que a gente até está vendendo bem a menos, né, o faturamento para o franqueado, porque eu acredito muito em ter um pé no chão. Sim. Né? Se faturar mais, gratidão, vamos para cima, vamos crescer, né? Mas a gente prefere fazer uma conta mais pessimista para que lá na ponta ele consiga chegar nesse resultado. Então, a gente montou esse negócio com ele, né? Montamos a primeira Fio Prime. Hoje, a Fio Prime ela é um projeto que dá para colocar tanto em sala comercial, em shopping. A Oral Brasil também tem shopping, né? Em várias frentes, e isso acabou trazendo o quê? Um custo de implantação mais baixo. Então, a Fio Prime ela vem com uma frente um pouco diferente. A gente trouxe dentro um modelo mais escalar ainda, pensando no investidor que não é médico também. Tá. Em que forma? A gente trabalha hoje com call center para o franqueado. Então, o franqueado ele tem possibilidade de utilizar o call center da franqueadora para pegar e colocar o quê? Qual que é a maior dificuldade hoje? Colocar o paciente lá dentro. Então, a gente pega o paciente do lead, que botou lá no Facebook, no Instagram, a gente traz esse lead para dentro, agenda o paciente através da nossa IA, através da nossa inteligência, confirma ele. Se ele não vir, a gente faz o follow-up, que a gente faz o trabalho de novo, e faz todo esse processo automatizado. Então, assim, uma equipe que teria que ter 3 pessoas, por exemplo, ali só na parte de pacientes, a gente reduz para uma pessoa que é uma recepcionista. Custo de operação? Lá embaixo.
Então, isso é o grande diferencial da FeelPrime hoje. É um custo operacional muito baixo, de implantação também, né? E isso faz com que a gente está até hoje selecionando um pouco aí, segurando um pouco a expansão, né? Porque tem muita gente querendo entrar. Então, a gente está selecionando muitos perfis, quem que quer, se realmente tem essa possibilidade para investir, né? E se realmente quer crescer nesse mercado. Porque vai ser um modelo também onde a gente vai buscar pessoas que querem, além do nosso franqueado, obviamente, que já tem clínicas, o franqueado que quer ter um sonho grande de ter uma rede também. Por que ele não pode? Né? Então, é isso. Fala uma coisa aqui, Jonathan. Esse processo que você tem, que é um processo ali comercial, ele existe também dentro da Oral Brasil ou só na FeelPrime? Também. Sim, os franqueados, isso é muito bom para o odonto. Porque isso é uma dor, né? Eu falo assim, isso é uma dor. Eu falo daquele empreendedor, que eu falo criar ações de marketing, atrair o lead, né? E tratar esse lead, né? Tem uma grande dor ali. E quando a franqueadora consegue oferecer essa solução para o franqueado, facilita muito, né, a operação no dia a dia. A gente vê hoje que o maior problema hoje de qualquer, independente da odontologia, transplante capilar, médico, é colocar o paciente lá dentro. Então, eu comecei com esse processo próprio quando eu tinha as clínicas próprias. Então, eu só estou exponencializando e deixando disponível para o franqueado. Para mim, não mudou nada. Eu já tenho uma estrutura hoje, são mais de 2.000 metros quadrados em Canoas, toda a parte de treinamento, desenvolvimento de franqueado também, onde ele vem para lá e ele conhece o call center, ele conhece toda essa estrutura para ele também entender como é que vai funcionar na ponta, porque não adianta eu vender para ele um negócio e ele não entender isso, como é que funciona também. O processo do call center não é obrigatório, mas hoje, obviamente... Sim. É um facilitador, É né? um facilitador que, para quem está na ponta ou com várias clínicas, é uma forma de controle, né? Então, o franqueado é muito bom. A operação, ela é menor da FeelPrime? Você falou que ela pode ser em escritórios, loja. Normalmente, qual é a metragem, até para a gente entender? Sim. Quando em consultório, a gente vai começar com uma metragem menor, né? De 30 a 40 metros. Então, é uma barreira de entrada bem legal para quem está começando também e para poder entender um pouco mais do negócio, né? Mas mesmo nesse modelo menor, por exemplo, shopping, a gente tem clínicas hoje com 42 metros, tanto na Oral Brasil um pouquinho maior, né? Em torno de 60 metros em shopping, né? Mas também, daí na FeelPrime, você acaba trazendo esse modelo mais compacto a partir de 40 metros também em shopping ou 30 metros em sala comercial. Legal. E a mesma dúvida lá do Oral Brasil, precisa ser dentista? No caso FeelPrime, precisa ser um médico, né, para se tornar um franqueado? Sim, não? Não. Hoje, inclusive, a maioria dos franqueados da FeelPrime hoje não são médicos, né? E a gente consegue entregar esse médico. Como o Dr. Roberto Arena, né, ele está mais de 25 anos já desenvolvendo profissionais, a gente tem profissional no Brasil inteiro hoje que tem interesse em trabalhar dentro da FeelPrime. Então, isso facilita muito o investidor, porque ele vai ter a garantia de que o médico que vai entrar, ele já tem o nosso treinamento, né? Que inclusive a gente tem uma técnica específica da FeelPrime. Ela teve uma evolução da técnica FUE, que é a tradicional, né? Onde ela consegue gerar uma qualidade, uma entrega melhor. Em que sentido? Qual que é o medo de quem faz transplante capilar? O que você diria assim? O maior medo que... Não, eu até que não tive, não. Você fez transplante, eu fiz, né, cara? Sim, Se não fizesse, né, Mendonça? Tava igual o Mendonça, tá vendo? Mendonça. Vamos fazer Mendonça. Vamos fazer, Mendonça. O Mendonça ele comenta comigo que toda hora aparece uma propaganda para ele. Uma hora te convence. Já tô tranquilo. Mas eu acho que quem tem necessidade é bacana fazer. Realmente muda muito. Muda muito. Muda de uma forma que a gente nem imagina. Não, é surreal. Aumenta a autoestima. Eu falo, Mendonça, você tá falando, mas reveja os seus conceitos. É porque eu falo assim, a pessoa quando acostuma, aí... Eu já tive cabelo. Eu já tô acostumado a saber quando tá no tempo. Aí já tá tranquilo, né, cara? Sim. Mas tem possibilidade, sim, de investidores, né, que não são médicos terem. A gente consegue desenvolver esses médicos, que inclusive a gente já tem muito médico esperando, né, clínicas nas regiões deles para poderem atender. Por isso que esse projeto é um projeto bem estruturado também tecnicamente, né? Tem uma coisa que, assim, me fala um pouco para você que está no mercado. Assim, antigamente, o transplante capilar era só para rico, né? Mais ou menos isso. Hoje popularizou bastante, né? Fala um pouco com relação hoje, é acessível, né? Eu falo assim, para um número cada vez maior de pessoas. A gente lançou o modelo de transplante capilar para escala, por quê? Porque hoje tem muitas pessoas hoje que não tinham possibilidade de ir num consultório particular. O médico ia cobrar lá seus 50, 60 mil reais para fazer um transplante capilar. Então, como a gente consegue ter, através dessa escala, mais pacientes, possibilita
ter uma condição melhorada para os pacientes também. Então, hoje nós conseguimos viabilizar para o paciente formas que melhor ficar para ele para pagar também. A gente tem hoje linha de financiamento, tem várias opções para que ele não precise, às vezes, desembolsar todo aquele valor que hoje, a gente, numa Fio Prime, ele gastaria aí pelo menos uns 20% a menos que se fosse num consultório do mesmo médico. Ah, é? Então, isso é um grande diferencial de mercado, porque o nosso objetivo da Fio Prime foi dar essa possibilidade de transplante capilar para outras pessoas também. Então, isso é muito disruptivo no mercado e de um propósito muito grande. Então, esse é eu diria que é o fundamento hoje do nosso grupo como um todo, né? Entregar realmente para o paciente o que a gente está prometendo, né? Hoje, só para ter uma ideia, normalmente o ticket médio, você comentou lá o ticket médio da Oral Brasil, da Fio Prime, qual é o ticket médio hoje? Sim. Do transplante? O transplante ele sobe um pouco mais o ticket médio, né? Na Oral está 9.100. Hoje na Fio Prime ele está em 12.800. 12.800? É. Não, mas é pouco cabelo, não? Porque eu tô comparando o que eu paguei, né, cara? Então, assim, o meu tava ruim, né, Mendonça? Eu paguei... Sim. Ó, na época, quando eu fiz, foi há... Quanto tempo atrás? Uns 3 anos atrás eu fiz. Uns 3 anos. Eu paguei 40 mil. Sim. Mas hoje... Tá ainda mais caro em consultórios. Porque tem essa relação, não tem? Quantidade de cabelo, não tem? É que no consultório, tu entende, Henrique, que o cara vai atender lá 2 pacientes por semana no máximo, né? Quando a gente trabalha num processo em escala, por mais que não vai ser 10 cirurgias por mês, a gente consegue entregar qualidade para o paciente. Então, hoje uma clínica nossa vai fazer umas 3 a 4 cirurgias por semana, essa nossa média hoje, já é maior que se fosse uma clínica médica. E se você for fazer a conta aí, 4 cirurgias, né, por semana, vezes 4 semanas, são 16 cirurgias por mês, né? Isso aqui, para você fazer um faturamento médio aí de R$200 mil, 180, é muito simples, dá menos de uma cirurgia por dia. Então, é um processo muito simples, uma clínica compacta, né? E eu sempre digo assim, o nosso diferencial hoje, para o franqueado que está querendo entrar, é ele saber que ele vai ter o paciente certo, né? Então, esse é o maior diferencial hoje que a gente vai entregar para o mercado, que é o que a gente já entrega na Oral Brasil. Entregar a pessoa que está realmente buscando por esse tratamento, porque senão acontece muito, aquelas clínicas que enchem de pacientes, mas daí o cara não quer realmente comprar lá o high ticket, né? Tá. Que hoje é o que todo mundo está buscando. Então, através da tecnologia, nossa experiência e treinamentos, a gente consegue trazer esse paciente também para dentro para o franqueado. A operação de gestão ali, normalmente são quantas pessoas para dentro de uma operação da Fio Prime? Uma Fio Prime de shopping hoje, por exemplo, tá? Vai ser basicamente 2 recepcionistas por causa dos horários. Tá. E é isso. E daí o médico, que daí a gente vai trabalhar com uma variável com o médico. E o médico, na verdade, ele é sob demanda, exemplo, ele não tá ali todo dia, porque se não tiver paciente naquele dia, não precisa dele, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Então, você deixa de ter um custo fixo e passa a ter um variável para dentro da operação? Exatamente. Se você... Vamos dar um exemplo assim, ó. Fechou a clínica, teu custo com o profissional não tem que ter, que nem às vezes tem algumas clínicas que o pessoal trabalha com médico fixo, né? Os nossos profissionais, eles recebem 100% variável, em cima do caixa. Se o paciente não pagar, o médico também não recebe. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, porque tu cria uma cultura com o médico de crescimento. Porque se a clínica crescer, ele cresce também. E com certeza isso faz com que um ecossistema... Eu sempre digo, não tem como o processo comercial não ser um ecossistema. Sim. Porque uma hora ou outra vai dar problema lá. Uma hora ou outra vai ter uma pandemia, e daí o teu custo fixo alto continua. Então, a gente tem que entender que o franqueado ele não pode ter esse risco. Então, eu não teria se fosse um negócio meu. Então, por que eu vou passar isso para o franqueado? Então, a gente cria esse modelo. Lógico, a grande questão é ter o médico certo, né? Mas isso a gente também traz para você esse médico que vai querer fazer nesse modelo. Então, isso facilita muito para o crescimento. Obviamente, a gente vai procurar alguém da região, né? Que se não tiver o treinamento, o nosso treinamento, ele vai vir para a franqueadora, vai receber esse treinamento prático, inclusive com pacientes também, para ele chegar aí, se for aqui em BH, por exemplo, né? Vai ter essa possibilidade de entregar a mesma qualidade que se fosse lá na nossa central, lá em Canoas, né? E tem uma outra questão aí, o teu sócio, ele forma profissionais. Então, fala assim, um desafio tá muitas vezes do médico, né? Então, você tem já isso dentro do seu ecossistema, né? Eu falo para dar sustentação ao crescimento da rede, né? É um sistema que já existe há mais de 25 anos, né? De desenvolvimento de profissionais. Então, são mais de 1.000 profissionais desenvolvidos dentro de casa, né? Isso é muito bom porque essa cultura do crescimento, que inclusive tem muitos médicos
que fizeram o curso e estão entrando hoje com a Feel Prime, por saber, já conhecer a Oral Brasil, também todo o grupo que tem mais de 10 anos nesse nicho, e também no resultado que a gente está tendo nas unidades, falando com franqueados, a gente é muito aberto em relação a isso, né? Franqueado que quer comprar uma Feel Prime, a primeira coisa que eu falo, o nosso comercial fala, entre em contato, qual franqueado que você quer conversar? Ah, então, tal cidade, pode ligar para ele agora. Isso aqui passa para o franqueado, além de quem está querendo entrar, segurança, mas o principal, ele entender que é um negócio certo, um negócio que existe hoje, segurança para quem está entregando para o paciente. Né? Porque isso cria escala. Né? Quando você vai criar um negócio hoje, você tem garantia. Na saúde, eu diria que o principal produto é a entrega a pessoas. Se ele entende hoje que isso a gente já consegue entregar para ele, ele consegue escalar de uma forma muito fácil. Né? Então, é isso que a gente traz hoje, a facilidade dele poder criar sua própria rede, ser um multifranqueado e, enfim, aí vamos ver, botar um ponto aí onde que ele pode crescer mais, né? Que a gente está, eu digo que sempre, nós temos um treinamento chamado ecossistema e lá a gente diz, está até escrito aqui, né? Todo mundo usa da Oral Brasil, que o ecossistema ele sempre vence. Se você estiver dentro de um ecossistema vencedor, e ele automaticamente, as pessoas que não têm perfil vão ser expelidas dali. Sim. Então, isso entra para... Isso eu aprendi durante todo esse tempo aí com a Oral Brasil também. Porque tem franqueados que eles não vão ter perfil e tá tudo certo. Olha, meu amigo, te agradeço, pode trocar teu consultório, mas tem muitas pessoas também que acabam... A gente vê daí franqueados nossos que compram mais unidades, que estão exponencializando, que utilizam todo o processo e conseguem chegar no sonho grande. Às vezes chega fora do Brasil, então... Não é só isso. Não é só você poder ter um sonho, é você poder multiplicar isso, entregar para outras pessoas. Né? O propósito da Oral Brasil e da Feel Prime é esse, é entregar isso para os pacientes. Lá no final de tudo lá, ele realmente, cara, que coisa boa que eu escolhi essa marca. Né? Então é para isso que a gente está aqui. É um solo fértil, né? Eu falo assim, você está em um solo que te permite crescer o quanto queira, né? Então, assim, cara, que dá para você crescer, não tá limitado, não tem um teto, né? E a gente vem falando da Feel Prime, é um oceano azul. Hoje, essa demanda, tu pega pelo mercado hoje, né? O mercado hoje de transplante capilares tem uma demanda muito grande e hoje não consegue dar suporte para isso. No mercado hoje de franquias de alto padrão é só a nossa, voltado para esse nicho. Então, isso mostra o quanto a gente tem ainda para explorar de uma forma positiva o mercado. A gente pode trazer isso em outras cidades também, obviamente que agora muitas já estão sendo reservadas, né? As cidades principais, o pessoal que já está na rede há mais tempo sabe como funciona, então eles acabam já pegando essas operações. Mas é assim que funciona, né? Hoje está com quantas unidades a Feel Prime? A Feel Prime hoje, entre implantação e operação, são 30 unidades, é um projeto mais novo, né? E estamos começando também na Europa, já também com um projeto para lá. Então, é todo um processo de desenvolvimento dentro de casa, né? Quem está aqui vai crescendo, vai exponencializando. E tem muita gratidão também aos franqueados que estão com a gente, né? Sempre representando a marca, né? Um abraço para todos vocês aí também. Que eu sei que na ponta aí, né, Henrique? Quem está com nós aí representando a nossa marca é quem está lá na ponta. Então, gratidão a todos vocês aí. E vamos crescendo juntos aí, com certeza. É uma parceria, né? Eu falo assim, franqueado, franqueadora, de mãos dadas para que a gente possa fazer uma marca mais forte, né? Impactar mais pessoas lá no mercado. Já fica o convite aqui para os franqueados, Oral Brasil, Feel Prime, para contarem um pouco da história, né, de cada um deles aqui no podcast, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui, sabe, Jonathan? Eu falo, o papel nosso, se a gente quer um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Então, a gente precisa fomentar, trazer marcas sérias que estão fazendo um trabalho sério para dentro do mercado, mostrar o outro lado também do franqueado, né, que veste a camisa daquela marca, como os desafios. Eu acho que quanto mais voz nós damos a esses negócios, a esses empreendedores, eu acho que tem um impacto da gente estimular outras pessoas, eu falo, a entrarem no sistema de franquias, a empreenderem. Com certeza. E tu sabe que esse contato é muito importante. A gente tem, todos os nossos franqueados, hoje eles têm até meu telefone pessoal e, cara, sem filtro. Eu vejo que assim o crescimento ocorre muito fácil. Uma coisa que eu trouxe para a rede, por exemplo, ano passado, no final do ano, eu peguei alguns franqueados da rede, a gente entrou dentro do avião e foi visitar várias clínicas pelo Brasil. E vários projetos novos que estão saindo também. Então, tu imagina, pegar franqueados que já estão na rede há muito tempo, porque o crescimento vai vindo e às vezes o franqueado que está ali dentro, ele não consegue acompanhar e vai fazendo os treinamentos, vai entendendo, né? Então, nada como você visualizar isso. Então, a gente pegou, foi muito legal essa experiência.
A gente foi com uns 20 franqueados, mais Legal. ou menos. E a gente foi de cidade em cidade, eles conhecendo. Foi até tá lá no Instagram também, vale a pena conferir. O quanto foi... Eles, franqueados que não imaginavam o tamanho que a rede está tomando, né? A proporção disso. E começa a conhecer um franqueado lá de outra cidade, que o problema às vezes dele foi o mesmo que o seu, e, cara, e vai crescendo. Então, isso fortalece muito quem está dentro da rede. O ecossistema se fortalece, né? Sim. Qual o Instagram? Tem o meu pessoal, né? Que é demarque.jonathan. Demarque.jonathan. Isso. E Oral Brasil Oficial, que é da Oral Brasil. E Fio Prime Oficial. Legal. Então, quem está acompanhando aqui já vai seguindo para ver um pouco mais desses vídeos, né? Até que o Jonathan tá comentando aqui. E para tornar-se franqueado hoje da Fio Prime, o investimento gira em torno de? Ele é o mesmo investimento inicial da Oral Brasil, vai variar do modelo de negócio, né? Então, hoje, de entrada, você que já é médico ou tem um consultório, independente da área da saúde que for, e quer converter numa Fio Prime, porque não precisa ser só uma clínica de transplante capilar, pode ser outras também. A gente entra com o modelo inicial. A partir de R$150 mil ele consegue montar uma operação. Inclusive, isso aqui não existe nada no mercado. Nós temos uma negociação muito forte com os fornecedores para conseguir também fazer com que ele tenha toda a tecnologia. Hoje, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, a gente tem desfibrilador, oxímetro, monitor cardíaco. É um centro cirúrgico. Por mais que seja uma clínica menor, ele tem toda essa estrutura. Então, isso dá segurança para quem está querendo montar mais clínicas também, né? De entender que está acontecendo, ele tem um médico, obviamente, dentro, né? Ele também cria essa segurança para a escala também. Legal. Jonathan, a gente está chegando aqui nos finais, né? Eu falo que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas, né, Mendonça? 2 marcas excelentes. Eu falo assim, para quem se identifica, né, com esse setor, já entra em contato, aí o time do Jonathan vai passar mais informações para detalhar, entender se tem viabilidade, né, no mercado, cabe sim, não, no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Quem estiver fora do Brasil também pode levantar a mão ou não? Sim, a gente está hoje com esse projeto fora do Brasil, principalmente voltado para a Europa e Estados Unidos. Tá. Então, quem tiver que quiser também, principalmente voltado para essas 2 marcas, Oral Brasil e Fio Prime. Fora do Brasil, a gente entrou com outro nome chamado Florence Dental Care, que foi um nome assim, bem legal escolhido aí, e dentro do estudo hoje foi uma marca que assim, a gente não imaginou que ia ter tanto impacto aí fora. Então é os brasileiros aí fora do Brasil também, e dá muito orgulho aí, né, ser brasileiro e poder estar crescendo aí, né? Eu falo que assim, a gente tem que fomentar, eu falo assim, os negócios aqui no Brasil, essa questão da internacionalização, né? Quando a gente vai para o setor de franquias, eu bato muito nessa tecla que o Brasil, ele tem um nível de maturidade muito alto no setor de franquias, mas, como nós temos um país continental, muitas das vezes as marcas só olham para o Brasil. E quando a gente vai para fora do Brasil, as franqueadoras olham para o mundo, né? Então, eu falo que a gente tem que incentivar, eu falo, bons negócios a irem para fora do Brasil, afinal, né, levar marcas brasileiras para todos os cantos, né? Com certeza. Jonathan, a gente tem uma missão. Essa missão está alinhada a transformar o Brasil através do empreendedorismo, e a gente sabe que muitas pessoas querem empreender, é o sonho dos brasileiros, mas tem aquele medo, né, cara? Aquele medo de ter o seu próprio negócio, aquele frio na barriga. Será que é para mim? Não. Será que eu vou ter prosperidade dentro da marca, do setor? E você vai me ajudar nessa nossa missão aqui, olhando para aquela câmera ali, para essas pessoas, para incentivá-las a empreender, para que a gente possa construir um país melhor através do empreendedorismo. Com certeza. Obrigado, Henrique, primeiro para agradecer aí essa oportunidade também, o convite. E para vocês que estão aí, sonham, né, em ter um negócio, em poder prosperar, eu vou deixar uma palavra para vocês, tá? Existe uma jornada de crescimento. O crescimento ele não vem da noite pro dia, não existe milagre, mas eu tenho uma frase que todos os meus franqueados levam, que o novo é agora. Se você não começar hoje o teu processo de crescimento, você vai continuar fazendo a mesma coisa cada dia que passa. Então, assim, eu comecei lá 10 anos atrás como dentista, saí do interior, do zero, realmente não tinha dinheiro, trabalhei na faculdade, guardei, e não é me querendo, né, vamos dizer assim, menosprezar, né, por isso, mas como uma energia para vocês, que tem muitas pessoas que têm tudo hoje, têm saúde, têm possibilidades de crescimento, então o risco ele só vai existir para quem não entender que existe, vai ter que passar por alguns degraus aí na frente, e isso é risco, se você desistir. Se você, inclusive a gente estava falando sobre, vou deixar um livro para vocês aí que querem começar, até Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, tá aqui do lado aqui, tá? Para mim é o livro que resume isso.
é você não desistir do teu sonho. E quando que você começa? Agora. Então, o novo é agora. Henrique, foi um prazer aí, muito obrigado pela participação também. É isso aí. Eu que agradeço, Jonatas, obrigado. Falei para todos, né, no início que seria uma baita aula por aqui, pegar um caderninho, anotar, porque são muitos insights e toda vez que a gente convida aqui pessoas de sucesso que constroem um Brasil melhor através do empreendedorismo, eu falo, vai saindo, né, dicas valiosas para que a gente possa empreender. Eu acho que esse é o objetivo, trazendo aqui marcas para que você conheça. Eu falo sempre, ó, o nosso objetivo no YouTube é trazer o maior número de marcas para que você veja qual o negócio combina com você, para que você faça algo que tenha identificação, né, que tenha um grande propósito por trás daquele trabalho e, consequentemente, o resultado vai acontecer. Mas eu falo, levante da cadeira, né, tome uma atitude, porque parado também do céu não cai nada, né? Com certeza. Tem que tomar a primeira ação e o primeiro passo. Mas Show. acontece. É isso aí, show. Obrigado, ó. Continue aqui no YouTube. Lembra de se inscrever, nos acompanhe nas plataformas Deezer, Spotify. E aqui do lado, ó, sempre tem um vídeo legal para você.